Nono ano, aula 2 sobre o período entre guerras, a crise de 1929. Período entre guerras, como nós vimos, o período que fica entre o final da Primeira Guerra e o início da Segunda Guerra Mundial. Na primeira aula, nós vimos a economia dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, que saiu bastante fortalecido da guerra, emprestou dinheiro para os europeus reconstruir os seus países que foram destruídos pela guerra. Durante a guerra e depois dela, forneciam produtos industrializados para os europeus, uma vez que o parque industrial da Europa foi destruído. Enfim, toda essa riqueza que os Estados Unidos vai obter no pós-guerra, eles vão investir dentro do seu próprio país, com novas indústrias, com novas máquinas, com novas tecnologias, fazendo com que a economia interna se fortalecesse bastante. Poucos desempregados, produtos com preços mais baixos, e isso vai fazer com que as pessoas consumissem exageradamente. Teremos então uma elite, uma classe média, que vai consumir produtos que até então era quase que exclusividade dos mais ricos, agora a classe média passa a poder comprar carro, eletrodomésticos e assim por diante. Muito embora a população de operários, a classe mais pobre, passasse por bastante dificuldade nesse período. Nesta aula, nós vamos abordar a quebra da Bolsa de Nova York, que ocorreu em 1929. Só lembrando que na aula passada que nós falamos dos anos dourados, do ano de bastante prosperidade nos Estados Unidos, as pessoas que tinham dinheiro sobrando resolveram investir o seu dinheiro na Bolsa de Valores, porque era o investimento mais lucrativo da época. Então, qualquer pessoa que tivesse um dinheiro sobrando em casa, ao invés de depositar, colocar numa poupança, investiu na Bolsa, porque as estatísticas daquela época mostravam que a Bolsa só estava crescendo, só fortalecendo, e as pessoas achavam que ela nunca ia ter nenhum tipo de problema, que ela sempre ia crescer e crescer cada vez mais. Então, todos investiam na Bolsa, porque era o melhor investimento da época. Mas deu problema, né? Por isso nós estamos estudando esta unidade. Então agora nós vamos ver de fato como ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Bem, um ponto importante já de cara é que a economia nos Estados Unidos ela não sofria fiscalização ou controle do Estado. Os Estados Unidos adotou aquela ideia liberal, iluminista, que nós estudamos no ano passado, a ideia defendida pelo Adam Smith, do liberalismo econômico, em que o Estado não deve interferir na economia, uma vez que a economia se autorregula. Se a economia se autorregula, não precisa da intervenção nem o controle do Estado. Mas esse mercado está num forte crescimento nos anos 20 e a população investe pesadamente na Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores é o investimento mais lucrativo. Muito bem, mas o que é Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é um local, é um lugar onde qualquer pessoa pode comprar ações de uma empresa. Então é o lugar onde as pessoas podem comprar ações de uma empresa. Mas o que são ações? Ações é parte de uma empresa. E essa empresa, como está sendo vendida na bolsa, qualquer pessoa que comprar parte dessa empresa se torna sócio dessa empresa. Como são muitas pessoas que podem comprar parte dessa empresa e, portanto, se tornar sócia desta empresa, esta empresa terá sócios que são desconhecidos, que são sócios anônimos. Então, essas empresas que têm parte dela negociadas em bolsa de valores são chamadas de empresas com sociedade anônima. Vocês observam no nome de algumas empresas que tem SA, tem o nome da empresa e a sigla SA, que significa Sociedade Anônima. Se tiver essa sigla, então SA ou Sociedade Anônima, significa que ela é vendida na Bolsa de Valores e qualquer pessoa pode se tornar sócia dessa empresa comprando uma parte dela. Então existem as empresas que são Sociedade Anônima e existem empresas que são Sociedade Limitada. Então vocês as encontram, é o que é mais comum, inclusive, principalmente com as pequenas empresas, que tem lá o seu nome e no final tem o LTDA,
que é o limitada. Neste caso, pode ter sócios na empresa, mas o número de sócios é limitado e é conhecido os sócios. Então você sabe quem são os sócios, você conhece os sócios, há um registro mostrando quem são esses sócios e qual é o percentual que cada um desses sócios tem na empresa. Então poderá, por exemplo, ter uma empresa que tem 2 sócios e cada um tem 50% da empresa. Mas pode acontecer de um ter um percentual maior, um ter, sei lá, 70%, outro 30% e assim por diante. Então, é conhecido quem são os sócios e a quantidade de sócios é limitada. Aquelas empresas que resolvem, então, ser negociada na Bolsa de Valores, ela terá, então, sociedade anônima, porque qualquer pessoa pode ir lá na Bolsa, escolher lá a empresa e comprar um pedaço dela. Para se comprar o pedaço, então, eu preciso dividir essa empresa em pedaços menores, para ficar mais barato. Então, esses pedaços menores nós vamos chamar de ações. É isso que as pessoas podem comprar na Bolsa de Valores. De forma que, por exemplo, uma empresa, sei lá, tenha um valor de patrimônio de 100 milhões de reais, mas como ela é dividida em pedaços menores, dividida em ações, você pode ser sócia dela comprando 100 ações, por exemplo, e, enfim, investindo em 100 reais, 200 reais, 300 reais. Então, com um valor muito baixo, você se torna sócio dessa empresa. E como acontece numa empresa limitada, a vantagem de você ser sócio é quando você faz o levantamento do lucro, você recebe uma parte desse lucro correspondente à parte que você tem na empresa. Se você é sócio de uma empresa limitada e você tem 50% da empresa, significa que você terá 50% desse lucro. No caso das empresas de sociedade anônima, é a mesma coisa. Você receberá, então, um bônus, um lucro, uma parte do lucro dessa empresa correspondente à quantidade de ação que você possui, que é a parte que você tem nesta empresa. Então, quando alguém vai negociar em bolsa de valores, teoricamente ela quer ser sócia de uma empresa que ela acha que é uma empresa boa. Ela acha que aquela empresa está crescendo, que aquela empresa é muito boa, então ela quer ter parte no lucro dessa empresa. Então ela vai lá, compra um pedacinho dessa empresa com valor muito baixo, e quando essa empresa tiver o seu lucro, ela recebe também um pedacinho do lucro dessa empresa. Então é um bom investimento se você pensar dessa forma e escolher empresas que estão indo bem no mercado. Então, só que quando você compra as ações na bolsa, os preços das ações também vai respeitar aquela lei da oferta e procura. Ou seja, presta bem atenção que aqui é um pouquinho complicado, talvez vocês vão ter que dar uma pausa, voltar para entender bem. Mas eu vou com bastante calma para vocês entenderem. Então, quando eu vou lá na Bolsa de Valores e compro uma ação, o valor da ação vai respeitar a lei da oferta e procura. O que significa isso? Se muitas pessoas estão interessadas naquela ação, o que vai acontecer com o preço? O preço sobe, assim como acontece com qualquer produto lá no mercado. Se muitas pessoas então estão interessadas nessa ação, a ação é um produto também, então o preço sobe. Em contrapartida, se poucas pessoas estão interessadas nesta ação, o preço cai. Por isso que a Bolsa de Valores é um dos investimentos mais arriscados que tem. E todos os dias o valor vai oscilar, vai modificar, a depender da oferta e da procura. Quanto mais se procura, maior o preço. Quanto menos se procura, menor o preço. Por uma razão muito simples. Para você vender uma ação, você precisa ter alguém que queira comprar essa ação. Quando você vai comprar a sua ação, você tem que ter alguém que queira vender essa ação. Portanto, é como se fosse um mercado qualquer. Ao invés de você estar comprando um produto lá na prateleira do mercado, você está comprando um pedaço de uma empresa. Tá certo? Então, vai respeitar também a lei da oferta e da procura. Porém, nós teremos algumas mudanças importantes na economia dos Estados Unidos e que vai afetar a Bolsa de Valores. Vai ser o fim da dependência dos europeus dos produtos industrializados dos Estados Unidos. Porque com o passar do tempo, evidentemente que a Europa vai reconstruir o seu parque industrial
E aí não vão precisar mais comprar produto industrializado dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Ao parar de comprar produtos dos Estados Unidos, então esse produto lá nas fábricas dos Estados Unidos não tem para onde ir. Então a produção vai diminuir. Com a produção diminuindo, teoricamente os funcionários vão perder emprego. E aí já começamos a ter um problema, mas que eu vou aprofundar daqui a pouco. Então a Europa diminuiu a importação dos produtos dos Estados Unidos. Um outro fator importante é o enfraquecimento do mercado interno. As pessoas, vocês se lembram, eu disse que muitos passaram a comprar carro, eletrodoméstico. Porém, vocês percebam que esses produtos que eu citei são produtos duráveis. Uma vez que você compra um carro, você vai demorar bastante tempo para comprar outro. Você não vai comprar um carro no mês seguinte. Eletrodoméstico, principalmente daquela época, que eram muito mais resistentes, você comprava, por exemplo, uma geladeira e ficava 10 anos, 15 anos com ela. Então, por que eu vou comprar uma outra geladeira, sendo que eu já tenho uma funcionando bem em casa? Então, a empresa que faz a geladeira, em algum momento, já não vai ter para quem vender mais. Porque são produtos duráveis, tá certo? Então, as pessoas vão parar de comprar esses produtos. Então, terá um enfraquecimento do mercado interno. A classe média está no alto consumo, em contrapartida, a classe trabalhadora está com bastante dificuldades. E isso vai ser importante para nós percebermos a grande desigualdade que esse sistema alimenta. Enquanto alguns podem comprar muitos, outros não podem comprar praticamente nada ou podem comprar muito pouco. Então, é um sistema que depende, que precisa da desigualdade, certo? Continuando aqui, com a diminuição na exportação e no consumo interno, claro que a empresa vai parar de produzir. Os europeus não compram mais. Dentro do próprio país, a população não compra mais. Então, vai ter uma redução na produção. Não faz sentido eu ficar produzindo mais produto, porque ele vai ficar todo estocado. E aí veio o grande erro dos empresários da época. Eles acharam que esta crise, que esse esfriamento da economia seria uma coisa temporária e que logo ela ia reaquecer mais uma vez, que voltaria a se fortalecer em breve. Então o que acontece? Eles não diminuíram, não pararam suficiente a produção. E aí os produtos vão continuar sendo estocados. Primeiro, eles vão ser estocados nas lojas. Bem, imagine lá uma loja de sapato. O dono da loja vai lá no seu depósito e vê que o seu depósito está cheio. Ele não tem mais onde colocar sapato. Lá na loja, as vitrines estão com sapato em tudo quanto é lugar. Mas ninguém está indo lá comprar sapato. Faz sentido esse lojista comprar mais sapato para o seu estoque? Não faz. Por quê? Porque o seu depósito está cheio. Aí, a fábrica de sapato vai acontecer a mesma coisa. O seu depósito está cheio de sapato e não tem loja comprando, porque os depósitos das lojas também estão cheios. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma grande quantidade de produtos estocando os seus produtos em depósitos. E aí, se a fábrica não vende, ela não tem lucro. Ela vai diminuir os seus lucros. Consequentemente, a fábrica vai desvalorizar. Então veja, você seria sócio de uma fábrica, de uma empresa que não está tendo lucro? Se eu compro ações dela porque eu quero ter parte no lucro dela, quando ela deixa de ter lucro ou quando o seu lucro diminui, não faz sentido eu ter parte desta empresa, não faz sentido eu ser sócio dessa empresa. Então o que eu vou fazer na lógica? Eu vou desfazer das ações dela, porque ela não é mais lucrativa. Além disso, essas fábricas, como pararam a produção, vão mandar pessoas embora. E aí vem aquele velho problema que eu já disse em aulas passadas. Ao demitir uma pessoa, ela deixa de ter salário. Não tendo salário, ela deixa de comprar. Ao deixar de comprar, o lojista não vende. Se o lojista não vende, não compra da fábrica. Se a fábrica não vende, ela demite mais. Então nós temos aqui um ciclo agora que se retroalimenta, em que ao demitir, diminui o consumo interno
e ao diminuir o consumo interno, gera mais demissões. Então nós temos aqui dois fatores importantes: a desvalorização das ações da empresa e a grande quantidade de demissões. Bem, como esses demitidos não podem comprar, muitos deles, na época da grande bonança dos anos 20, pegaram toda a sua reserva e compraram ações. Foram na Bolsa de Valores e compraram ações, porque comprar ação era muito lucrativo, era muito bom, e ninguém via risco na Bolsa de Valores até então. Bem, uma pessoa que perdeu o emprego, que não tem renda a partir de agora, não tem mais salário, o que ela vai fazer? Ela precisa pegar o dinheiro que ela tem reservado, pegar esse dinheiro em mãos para sobreviver com esse dinheiro. Muito bem, então o que vai acontecer? Essas pessoas que investiram sua reserva em ações vão tentar vender as ações. Aqui está falando de vender os papéis, gente, porque as ações na época, hoje é tudo informatizado, mas na época, você, quando comprava ações, você recebia um documento. Você recebia um papel falando que você era sócio daquela empresa, que você tinha tanto de ações daquela empresa, um percentual daquela empresa. Então você ia lá na Bolsa de Valores com aqueles papéis e tentava vender. Acontece que as demissões aconteceram praticamente todas ao mesmo tempo. E todos os demitidos que tinham ações na Bolsa de Valores vão todos ao mesmo tempo lá na Bolsa de Valores para poder vender. O que vai acontecer então? Aqui nós temos muita oferta de ações, muitas pessoas oferecendo ações, mas poucas pessoas querendo comprar as ações. E aí você já ligou uma coisa na outra. Se nós pegarmos então a lei da oferta e da procura, quando a oferta é muito, você tem uma desvalorização, o preço cai. Tá certo? Então é justamente isso que vai acontecer. A oferta das ações serão muitas, isso vai gerar uma desvalorização muito grande das ações. Até que nós chegamos no dia 24 de outubro de 1929, na famosa Quinta-feira Negra, onde teremos um grande lote de ações à venda e que não terá compradores. As pessoas que foram na Bolsa de Valores naquele dia estavam todas interessadas em vender as suas ações. Não tinha ninguém interessado em comprar. Veja, que valor tem um produto que ninguém quer comprar? Não tem valor nenhum. Consequentemente, essas ações não têm valor nenhum. Quem investiu dinheiro nas ações perdeu completamente tudo. Aquele papel já não serve para mais nada. Portanto, a bolsa quebrou. Isto é a quebra da bolsa. Uma grande quantidade de pessoas interessadas em vender e nenhuma pessoa interessada ou pouquíssimas pessoas interessadas em comprar. Muitas pessoas dormiram milionárias e acordaram sem absolutamente nada. Tá certo? E aqui nós encerramos a nossa segunda aula e os impactos dessa quebra da bolsa vai ser gigantesca. Já nas primeiras horas após a quebra da bolsa e nos dias seguintes, um dos primeiros impactos que é bastante chocante com a quebra da bolsa de 29 vai ser a imensa quantidade de suicídios registrados nos Estados Unidos, de pessoas que investiram todo o seu dinheiro e perderam tudo. Pessoas que eram milionárias e acordaram simplesmente pobres, sem absolutamente nada. Mas esta será apenas uma das consequências da quebra da Bolsa de 1929. Mas terá várias outras consequências importantes com a quebra da Bolsa, que nós veremos nas aulas futuras.